Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta holístico, eu sou mestre em Reiki e em cura multidimensional arcturiana. Eu também faço meus atendimentos com a mesa de Buda Konin, de Mestra Konin. Eu também estou entrando aí como um adepto aí do xamanismo. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando meus vídeos, eu tenho postado esses vídeos tanto no Instagram quanto no YouTube, então quem está acompanhando pelo YouTube, gratidão, e também quem tem acompanhado os meus vídeos aí também pelo Instagram, gratidão mesmo. E eu queria agradecer a todo mundo que tem deixado aí seus comentários aí, as pessoas estão falando, o Denis aí, o André Luiz também deixou um comentário bem legal. A Adriana, que é uma amiga aí de longa data, que eu chamo carinhosamente de prima também. O Ariel também deixou um comentário, então eu queria agradecer ao Ariel, ao Luiz, ao Denis e a Adriana. E eu tenho pedido para que vocês deixem aí o feedback de vocês, para saber se esse conteúdo realmente está ressoando com vocês, se esse conteúdo está fazendo sentido. E também, se não fizer sentido, eu acho legal também para que vocês tragam as impressões de vocês, se vocês pensam parecido, se faz sentido, ou se de repente não faz sentido, se vocês têm uma outra visão, uma outra percepção disso tudo. Eu acho que tudo realmente se agrega. Eu acho que o princípio é você respeitar. Muitas vezes a gente não concorda, mas por mais que você não concorde com a opinião do outro, mas que pelo menos você respeita, e aí a gente consegue conversar e cada um agrega e cada um aprende um pouquinho um com o outro. O vídeo de hoje já é um vídeo que eu estava já pensando em fazer. E aí a Drica, a minha amiga prima, pediu para eu que falasse um pouco de xamanismo, então atendendo aí ao pedido da Drica, então eu peço que vocês deixem os seus comentários com certeza com todo carinho. Se for algum assunto que eu saiba, eu vou fazer. Se for algum assunto que ainda não tenha tanta profundidade, eu vou estudar. Mas a Adriana, aí, gratidão prima, pediu para que eu falasse um pouco do xamanismo. Bom, o que eu posso falar do xamanismo? Assim, acho que cada um tem um olhar sobre o que é o xamanismo, uma forma como vê, como sente isso. Essa é a minha visão, a minha percepção pessoal. É claro que cada um vai ter a sua percepção, cada um vai ter a sua iniciação. Tem pessoas que vão numa aldeia indígena e tem todo esse contato. Eu não fiz esse contato de forma de uma aldeia, eu realmente fui fazendo os cursos pela internet mesmo. Porque eu realmente até brinco, né, que eu senti o chamado do xamanismo, porque já é uma coisa que já vem me chamando há algum tempo, mas eu meio que não estava dando atenção para esse conhecimento, para esse contato, porque eu tive duas situações, eu tive dois sonhos. Eu me vi numa aldeia indígena, onde ali um pajé, um xamã ali, estava me atendendo, eu estava passando por algum atendimento em algum local, em alguma aldeia indígena, e foi algo bem interessante, parecia que realmente eu conhecia o lugar, parecia que eu conhecia as pessoas ali, eu estava sendo atendido aí por um índio. E uma outra situação que eu tive foi, eu estava sonhando, aí eu vi um índio entrando no meu quarto, e aí ele vinha para me chamar para nós dois irmos fazer alguma coisa. Então eu só lembro da situação dele vindo, vinha me acordar, eu acordava, levantava e a gente pegava e saia andando juntos para fazer alguma coisa. Porque esse é um outro vídeo, se vocês estiverem interessados, a gente fala de um pouco de projeção astral. Porque tem muitos sonhos que a gente tem, que pode ser sonhos simbólicos, pode ser sonhos de vidas passadas, ou também pode ser sonhos de coisas que a gente faz durante a noite. Então, nesse dia, eu acredito que esse índio, essa entidade, veio para me procurar realmente para a gente realizar alguma missão junto, alguma coisa junto. Mas se em algum momento também, se quiserem que eu fale um pouco dessas viagens astrais, viagens mentais também, eu posso fazer um vídeo só falando especificamente desse assunto, que eu não vou falar disso agora, porque o foco é outro, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, eu tive essas duas questões, esses dois sonhos que eu sonhei com índios. A família do meu pai é de Santa Catarina, então também eu sei que também tem uma questão lá com os índios, que eles lá em Santa Catarina eles chamam de os bugres. É uma expressão diferente, né? Então cada local tem uma visão diferente, uma forma diferente. Eles chamam de bugre. Então eu sempre soube que eu tinha uma ancestralidade indígena, mas eu nunca procurei, nunca fui muito atrás, porque eu sei que atrás disso tem muita questão de preconceito. Tanto existe um preconceito muito forte contra os descendentes da África, né? Então, se a gente tem uma consciência de que tem uma grande questão de preconceito contra os negros, imagine contra os índios. Então, se contra o povo africano, os descendentes africanos, se já tem um preconceito tão grande, tão pesado e tão cruel, então a gente for pensar e imaginar o quanto realmente ainda é muito pior a questão dos indígenas. Porque realmente, com relação aos negros, algumas pessoas já abandonaram essa ideia de que o negro é menor, de que o negro é inferior, que o negro é, enfim,
que é selvagem, mas as pessoas ainda acham que o índio é um ser selvagem, e o índio nunca foi selvagem, né? Selvagem, sei lá, são os animais ali, enfim, né? Mas os índios não são seres selvagens, mas eu acho que as pessoas ainda carregam muito preconceito contra os índios. Eu acho que a primeira barreira para você ter um contato com o xamanismo é você vencer seus preconceitos, deixar essa visão de lado de que o índio é inferior, de que o índio é selvagem, que essa ideia que a gente trouxeram pra gente dos livros que o índio é preguiçoso. Então acho que tanto os negros quanto os índios a gente traz uma carga emocional muito pesada de muitos preconceitos, a gente precisa realmente vencer. Eu particularmente já passei por muitas religiões, não que o xamanismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, mas antes de chegar no xamanismo eu passei por algumas religiões, passei por catolicismo, já fui em cultos evangélicos, eu já fui em Hare Krishna, eu já fiquei um bom tempo também atuando ali na Umbanda, que é onde eu agradeço muito, gosto muito da Umbanda. Já passei pelo Espiritismo também, então já tive algumas vertentes onde eu passei mais tempo atuando que na Umbanda e no Espiritismo. Eu senti esse chamado do xamanismo por Caboclo Pena Branca, então eu fiz esse desenho aqui da minha camiseta, aqui, fiz questão de estar com ela. Então esse Caboclo Pena Branca, então o que é o xamanismo? O xamanismo, na verdade, nada mais é o nosso contato com a nossa espiritualidade e o nosso contato com a nossa ancestralidade. Então, realmente, eu tenho uma ancestralidade indígena. Então, é uma forma de eu me conectar com os meus ancestrais, com toda essa sabedoria ancestral. E quem gosta de coisas mais transcendentais e até coisas mais de fora do nosso planeta, algumas pessoas acreditam que o xamanismo ele é um conhecimento que ele veio de povos das estrelas. Então os povos que estão lá das estrelas, talvez os arcturianos, pleiadianos e enfim outras raças estelares, elas trazem esse conhecimento para a Terra. Então os índios, né, que era esse povo mais lá da época, lá muito tempo atrás, então de repente os primeiros seres humanos que foram ter contato com pleiadianos, arcturianos, sei lá, alfa centauris, foram os indígenas. Entendeu? Então eu acredito que a coisa começou por eles. Então os indígenas foram os primeiros seres humanos que tiveram contato com raças estelares. Então para quem gosta dessas raças estelares, para quem curte isso, então acho que é uma boa fonte de você pensar que os primeiros a terem contato com esses seres extraterrestres realmente foram os indígenas, e aí eles foram buscar, eles tiveram esse contato, tiveram toda essa informação, teve tudo isso porque tem tudo a ver, tem toda essa questão de conexão com o astral, conexão com as estrelas, isso é muito forte. E é uma sabedoria muito importante. Eu acho que o que eu posso dizer que, se eu pudesse resumir uma palavra para o xamanismo, uma palavra que eu resumiria era respeito. Acho que dentro do xamanismo a palavra é você ter respeito por tudo, tudo. Você vê tudo no mundo com muito respeito. Eu acredito que o que difere a religião dessas filosofias de vida é a questão da liberdade que você tem, porque uma coisa que às vezes me afastou um pouco das religiões é que elas trazem muito peso, elas trazem muita cobrança, onde você às vezes sente muito mal, você sente muito pecador, que você faz coisas erradas, que você tem que pagar, coisas que eu já falei em outros vídeos, essa questão do merecimento, que eu tenho que ser merecedor, umas coisas tem algumas questões que me afastaram um pouco das religiões, justamente por trazer um peso muito grande, e eu me senti muito culpado e não ter um contato tão íntimo e tão próximo com as entidades de luz. Mas assim, eu respeito, acho que é importante as religiões, como eu falei, eu já passei por algumas delas, eu tenho respeito por muitas delas, eu entendo elas, eu gosto muito de todas as religiões. Se tiver aqui no culto evangélico eu vou, se tiver numa Umbanda também vou, se tiver um Hare Krishna eu também vou, então quem quiser me convidar eu vou com toda certeza, porque eu sempre aprendo muito, respeito muito esses lugares. Mas atualmente eu não me digo que eu sou de alguma religião, eu tenho práticas espirituais, eu me digo que eu sou espiritualista. Então essa questão do xamanismo ela veio no momento certo, de eu estar aberto para ter uma conexão mais íntima com essas entidades e realmente não ter preconceito, de repente de me conectar com o índio, ou me conectar com o preto velho, então não ter esses estereótipos, não ter esses preconceitos, você está realmente aberto para essa conexão ancestral. Porque o homem é inerente do homem, essa questão, essa crença de que você acredita que existe algo muito maior. Isso é desde a época das cavernas. Os índios, os homens das cavernas, eles não desenhavam só o cotidiano deles,
Então os homens das cavernas, eles não desenhavam só o cotidiano deles, eles têm até uma escultura que é a Vênus, eu não lembro o nome dela direito, mas é uma esculturinha de uma moça, assim, uma mulher, assim, Vênus, eu não lembro o nome dela agora, no momento eu ver se eu lembro o nome dessa escultura, mas tá nos livros de história lá como algum tipo, uma esculturinha pequenininha de uma mulher que era como se fosse a deusa da fertilidade. Então, desde que o homem é homem, desde a época lá das cavernas, desde os primórdios até hoje em dia, até a música, né? Desde os primórdios até hoje em dia. Desde os primórdios até hoje em dia, todo homem, toda mulher, enfim, independente de gênero, binário ou não binário, enfim, o homem acredita que existe algo maior, que existe algo que transcende. Então o xamanismo, ele vem dessa curiosidade e dessa vontade do contato com o homem de algo maior. Eu escuto muito falar do feminismo sagrado, né? O feminino sagrado, mas também tem o masculino sagrado. Então, essa ideia de que existe o masculino que é sagrado e o feminino que é sagrado, e que essas duas energias elas não são melhores ou piores do que a outra, que na verdade elas são complementares. A energia superior, a energia masculina é superior à feminina, elas são energias diferentes que elas realmente elas se completam. Então, vou dizer que tem o sagrado masculino e tem o sagrado feminino. Por isso que eu falo, o xamanismo ele traz muito esse conceito de respeito, independente de gênero, são energias, são ao mesmo tempo que elas têm sua individualidade, elas também têm aquilo que se parece, se conectam e se equilibram, meio yin-yang, né? Essa coisa do oriental, yin-yang, as coisas que se complementam, mas que fazem parte da mesma coisa, que um tem um pouco da essência do outro. Então, dentro do xamanismo, ele traz muito esse conceito do respeito. Eu vou respeitar desde o animal, eu respeito todos os reinos, eu não respeito só o homem. Eu respeito o reino vegetal, eu respeito o reino mineral, o meu reino cristal, etérico, enfim. Porque no xamanismo, ele acredita que as plantas elas têm vida e elas também têm inteligência, elas também são sensitivas. Aí também eles acreditam que os minerais, os cristais também têm vida, também têm uma consciência, que você pode se conectar com uma planta, você pode se conectar com um bicho, você pode se conectar com um cristal. Eu sei que no começo é muito difícil acreditar que um cristal tem vida, que uma planta tem consciência, que você pode se conectar com ela, fica tudo muito absurdo. Eu acho que esse é o grande desafio do xamanismo, você voltar a acreditar em coisas que os seus ancestrais acreditavam, que algumas pessoas banalizam, falam que é ridículo, que é selvagem, que ser moderno é se conectar com outras coisas, né? Mas a gente perdeu muito essa essência dessa conexão com os outros reinos. Pegar uma referência do Espiritismo, no Espiritismo diz que todos nós nós passamos por todos os reinos. Nós hoje estamos numa situação onde nós somos um animal de intelecto, né? Nós somos um homem, enfim, um animal racional, mas dentro do Espiritismo acredito que nós passamos por todos os reinos, né? Nós já fomos um animal irracional, até dentro do hinduísmo também fala, sei lá, você viu que foi uma vaca um dia. Às vezes a gente tira sarro, a gente faz pouco caso, mas faz sentido. Todos nós passamos por todos os reinos, nós já fomos uma vaca, um boi, sei lá, um cachorro, algum animal, mas também nós já fomos o planta também, dentro do que o Espiritismo fala. E a gente também já foi um mineral. Eu vou trazer um exemplo para ficar bem exemplificado, para conseguir enxergar o quanto isso parece ser absurdo, mas faz realmente sentido. Teve um filme que ganhou o Oscar recentemente, aquele Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é a história da mulher lá, que ela chega a conseguir se conectar com ela mesma de várias realidades. Então essa coisa de multiverso, da loucura de Doutor Estranho, também tem esse filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que ganhou um Oscar no 2023. E aí tem algum momento que ela começa a se conectar com os eus dela de várias realidades. E em uma das realidades que ela acessa, ela e a filha é uma pedra. Então aparece uma cena, um close ali, uma câmera fechada, tá tipo um deserto, tem duas pedras, a pedra maior é a mãe e a pedra menor é a filha. Eu sei que isso é um divisor de águas na cabeça das pessoas e é meio complicado para você conseguir conceber essa ideia, mas dentro do que o Espiritismo conta, acredito também, outras linhas também acreditam que nós passamos por todos esses ciclos, nós passamos por todos esses reinos. Isso aí, qual é o interessante de você ter essa ideia que você já passou por todos esses reinos? Isso te aproxima desses reinos e faz você respeitar esses reinos. Você passa a olhar uma árvore, uma planta, um animal, uma pedra
com um olhar de respeito. É claro que você não vai ficar lá alisando a pedrinha, não sei o que. Talvez você até pode alisar a pedrinha, também pode alisar, não tem problema, mas não é esse olhar banal, mas é um olhar de respeito, de você olhar um cristal e você entender que tem uma essência, que tem uma sabedoria, que você pode se conectar com esse cristal, que esse cristal pode te ajudar no processo de cura. Eu particularmente utilizo muitos cristais, sempre utilizei, mas nunca tive muita consciência do porquê que eu utilizar. Hoje em dia eu tenho mais intenção, eu utilizar um ouro de tique, eu utilizo, enfim, mas eles fazem prática, faz parte dessas práticas. O reiki também, de alguma forma, também faz parte do xamanismo, né? Muitas religiões elas vão se derivar do xamanismo, porque o xamanismo foi o início de tudo. Então é como se você pegasse os princípios do xamanismo e você criasse as religiões, você criasse tudo isso. Então, basicamente, o que você vê dentro do xamanismo? A questão da conexão com as plantas, você se conectar com as plantas, você olhar as plantas de uma forma diferente, porque dentro do xamanismo você utiliza muito as plantas para benzer, para fazer um banho, para fazer um chá. Então as plantas, as ervas, elas estão muito presentes dentro do xamanismo. Então sempre quando você vai colher qualquer coisa que seja na natureza, você vai pedir permissão. Você não vai simplesmente vai lá arrancar ou cortar, não, você vai pedir permissão para poder pegar aquela planta. Porque uma outra coisa que a gente tem muito, o homem moderno, ele é muito de achar que a natureza, o mundo está para servi-los, mas o mundo não está para servi-los, não é um grande mercado. O mundo está ali para interagir com o ser humano. Então, tanto o homem tira, mas o homem também tem que contribuir nesse processo. Eu não posso só ficar tirando. Isso é como se fosse uma doença, um vírus, né? Você não pode só retirar das coisas do mundo, da natureza. Você precisa tirar aquilo que você precisa, mas você precisa devolver. Se você não rega uma planta, ela morre. Se o agricultor não estiver lá plantando, você também não tem. Então, é um olhar muito mais respeitoso de você utilizar os cristais para a limpeza de uma casa, para um atendimento, você utilizar essas plantas para fazer um banho, para fazer um chá, para fazer um benzimento, para fazer uma defumação. Então, dentro do xamanismo está muito presente a questão dos cristais. Então, eu acabo percebendo que, por exemplo, tem tratamentos que utilizam cristais. É um princípio xamânico. Um reiki que utiliza os cristais dos chakras é um princípio xamânico, está lá, já utilizado há milhares de anos. E aí parece que é uma coisa nova, uma coisa moderna, mas não é, já há muito tempo já está ali. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho muito... algo difícil de descrever, é quando você faz uma conexão com o animal de poder. Porque quando um índio está ali, ou um praticante do xamanismo está utilizando um tambor, ele tem que fazer a consagração do tambor dele. O que é a consagração de um tambor? É você fazer a cerimônia do fogo sagrado e seu tambor se conectar com o fogo sagrado, e aí você pedir para que um animal de poder se conecte com o teu tambor, e quando você for tocar o seu tambor, esse animal de poder, esse espírito de animal de poder, ele vai estar aí com você, atendendo e se comunicando, enfim. Porque é interessante que nos meus processos de xamanismo eu fiz a meditação de conexão com o meu animal de poder, eu fiz a meditação, me conectei com os animais, vi esses animais, já na primeira vez que eu já tinha feito isso outras vezes. Os animais de poder, eu posso fazer um vídeo só para falar de animais de poder, quem quiser também saber um pouco mais o que são animais de poder e como é esse processo. Os animais de poder, na verdade, nada mais é do que são um espírito de animais. Pode ser desde um rato, um castor, muito mais, acho que os mais comuns que a gente conhece é o lobo, o tigre, a raposa, o búfalo, são acho que os mais focados, que as pessoas, a coruja. Mas animais de poder pode ser, eu fiz uma conexão com os animais de poder, eu vi desde uma coruja, eu também vi um rato, eu vi vários animais ali, enfim, eles também podem mudar de tempos em tempos, os animais podem mudar. Mas os animais de poder nada mais são do que são nossos mentores, só que em uma forma de animal. Então, porque dentro do xamanismo ele também acredita, que nem eu falei, as plantas têm uma consciência, têm uma alma, os minerais também têm, e os animais também têm uma alma, e eles têm sabedoria. Então, e dentro do xamanismo acredita que todos os reinos, todos os seres, eles têm uma consciência, eles têm uma sabedoria. Então você pode se conectar com a sabedoria do cristal, você pode se conectar com a energia das plantas, você pode se conectar com a sabedoria de um animal. Mesmo dentro do espiritismo fala que às vezes quando você está desdobrado, você encontra animais que são animais
que se comunicam, que são inteligentes, que muitas vezes tem animais que têm uma inteligência muito maior do que os próprios seres humanos, são seres super evoluídos. Então, dentro do xamanismo é quase como se não houvesse separação, é quase você tentar enxergar todos os reinos não em caixinhas fechadas, quem é maior, não tem hierarquias, é quase como se tudo tivesse tudo no mesmo nível, todo mundo tivesse junto. Então traz uma ideia de unidade, não tem separações, não tem hierarquias, não tem quem é superior ou inferior. É você ter um olhar horizontal. Você olhar a natureza com sabedoria e respeito, você olhar os minerais com sabedoria e respeito, você olhar os animais, você olhar os outros seres humanos de uma forma muito linear. Então eu acredito que é um olhar, assim, não é religião. Às vezes as pessoas vão falar que talvez seja uma filosofia de vida, que eu acho que se aproxima mais, mas eu acho que você se conectar com o xamanismo é você olhar o mundo de uma forma completamente diferente. Eu acho que era isso que eu buscava. Acho que todas as vezes que eu saí de casa, que eu buscava uma religião, que eu buscava um lugar, que eu buscava essa sintonia, que eu buscava um sentido, eu acredito que todas as religiões que eu passei, todas elas agregaram muito na minha vida, eu agradeço a cada uma delas. Mas acho que no momento agora, eu acho que eu me identifico muito com o xamanismo, porque eu acredito que é um outro olhar, uma outra percepção, uma sensibilidade maior. Então acho que é um olhar fora de preconceitos, um olhar fora da caixinha, um olhar que você tem que ter um olhar mais abrangente. E eu acredito que é isso o xamanismo. Para mim é, que não eu falei, se pudesse resumir o xamanismo numa palavra, eu resumiria em respeito e conexão. Porque dentro do xamanismo você quer tanto se conectar com aquilo que você consegue ver e você quer se conectar com aquilo que os seus olhos não vê. Então você tem que ativar outros sentidos que não seja só o olhar. O olhar ele é muito limitante, então você tem que aprimorar outros sentidos para conectar com outras coisas, porque eu estou olhando a planta, mas eu tenho que ativar outros sentidos para conseguir acessar a energia dela, acessar a sabedoria dela. Então eu acho que é um caminho muito bonito, eu acho que é um caminho de muita paz, de muita harmonia e de muita união. E eu acho que é o que hoje em dia o mundo está precisando muito, que é um olhar mais respeitoso, um olhar de unidade, um olhar que transcende a alma, que transcende o espírito, de conectar com algo muito maior. Não que você é grandioso, mas se conecta com algo grandioso, você se sente grandioso e se conectando com algo grandioso. Então é um processo de troca incrível. Eu recomendo quem tiver a oportunidade de ir um evento xamânico, de aprofundar no xamanismo, de se conectar com essa energia. Eu indico muito, porque pra mim tá fazendo muito bem, tá me ajudando muito e eu tô me encontrando no xamanismo. Gente, já falei muito, já falei demais, espero que vocês tenham gostado. Então se tiver mais dicas, mais coisas que vocês queiram falar, se vocês querem que eu aprofunde mais o xamanismo, de repente querer que eu fale de cristais, ou falar de plantas, de banhos, de benzimento, de animais de poder, então deixa aqui nos comentários, fala, Rodrigo, eu quero que você fala mais aí sobre esses animais de poder, como é que eu faço, vamos fazer uma meditação aí de conexão de animais de poder, então deixa os comentários, de repente eu gravo uma meditação de conexão com os animais de poder, quem sabe aí, então deixa os comentários de feedback, vai ser super importante, gente, gratidão, gratidão, gratidão.